Será que o que estou fazendo resolve? Será que as técnicas de Feng Shui que estou aplicando estão corretas? É disto que nós vamos falar hoje. Meu nome é Poliana Albiero, eu sou uma Feng Shuista, especialista em planejamento e dona de casa, assim como vocês. Para nós falarmos sobre esse assunto, eu vou fazer um relato da minha experiência pessoal. Por quê? Se eu não tenho experiência naquilo que eu estou fazendo e observando os resultados, eu não posso dizer para vocês se é certo ou é errado. Então, primeiro, a gente aplica as técnicas de Feng Shui dentro da nossa residência. E para que eu veja algum resultado, se elas estão funcionando, eu tenho que permanecer pelo menos mais de um ano naquele local. Mais de um ano naquele local, gente. Porque as coisas assim não são uma magia, não acontece da noite para o dia, como algumas pessoas falam ou como algumas pessoas insinuam, né, que vai acontecer rapidamente, mas não acontece rapidamente. Gente, nós não estamos falando sobre magia, nós estamos falando sobre ações que nós aplicamos na nossa casa através de técnicas de Feng Shui que vão ter resultados. Mas isso não acontece da noite para o dia, não acontece durante algumas semanas e poucos meses também você não vai observar todas essas mudanças. Então vamos falar, eu vou contar aqui um pouquinho sobre o meu relato. Quando eu comecei a estudar Feng Shui, estudar mesmo, né? Porque a gente sabia que uma coisinha ali, uma coisinha aqui, desde a década final da década de 80, ali início dos anos 90, né? Que a gente via muita coisa, principalmente em revistas, né? Então no Brasil começou a se falar, né? E tinha aquelas revistas acho que era Cláudia Jardim, né? Cláudia Casa, e que vinha algum artigo que falava sobre Feng Shui. Então, a gente pegava alguma dica aqui. O Feng Shui diz que isso, o Feng Shui diz que aquilo. E ali, depois dos anos 2000, então teve um pouquinho mais de acesso, né, com a internet, então veio um pouquinho mais. E eu sempre procurava livros de Feng Shui. Encontrava muito pouco livro de Feng Shui. Mas era pouco mesmo, então era mais coisas assim que a gente pegava em revistas. Né? Quando começou essa questão de divulgarem através da internet, lá em 2008, 2009, que passava alguma coisinha na internet, né? Mas eu me deparei mesmo, foi em torno de 2012, com alguma coisa de Feng Shui na internet. Né? Desde 2012 para cá eu venho estudando sobre Feng Shui, procurando livros. Né? Foi em 2015, acho que foi 2014 ou 2015, que eu comecei a aplicar mesmo as técnicas de Feng Shui dentro desta casa aqui. Dentro desta casa, porque já estava querendo harmonizar essa casa aqui, né? Apesar de eu ser a única moradora aqui, né? Quando eu fui comprar essa casa aqui, eu sempre dizia assim, eu quero uma casa que não tenha o antecessor dentro dela, né? E quando eu comprei a casa, ela não estava pronta, terminei a casa e a frente, a maior parte das janelas é frente norte, né? Eu sempre procurei isso, ter casas com a iluminação, a maior parte das janelas frente norte, né? Porque nós moramos aqui no sul do Brasil, eu moro no sul do Brasil, e se você não tem essa questão do sol entrando dentro da tua casa vai ficar muito fria. E pouca luminosidade, né? Então, a maior parte das janelas ficam quase todas frente norte, né? Eu só tenho duas janelas dessa sala aqui, que a janela fica frente sul, e a janela do meu quarto, que é frente sul. E eu quero fazer essa mudança, né, a hora que eu puder, de mudar a janela que fica para a face sul e colocar ela para a face norte. Então, é uma cirurgia, como eles dizem no Feng Shui, para mudar essa janela. E o que a gente percebe? A gente percebe que quando você vai aplicando, e aqui eu apliquei um outro método, não da Escola do Chapéu Negro, eu peguei
Nessa casa aqui fui aplicado todas as técnicas do Feng Shui da escola da bússola, né? Da escola da bússola, através do que? Das estações do ano. Então você mapeia a tua casa, acha o norte da tua casa e vai aplicar o baguá. Tá? Então é conforme as estações do ano, você tem essas energias diferentes e as energias vão mudando e você faz todas aquelas correções, como muito parecido com a escola do chapéu negro. Você faz as correções, depois você faz as ativações das energias. Né? Tem um fundamento muito bom, porque o baguá, dentro dessa escola que o baguá é invertido, então é ótimo, tá? Quando eu terminei de fazer toda a aplicação do baguá dentro da minha casa aqui, e estava tudo correto, tudo bonitinho, tudo certinho, eu vi que realmente a gente percebe que a energia vai mudando, as coisas vão ficando totalmente diferentes, né? E eu percebi por quê? Porque havia uma questão assim, como é que eu posso dizer, gente? De prosperidade para os moradores da casa. De prosperidade para os moradores da casa. Porém, eu percebi que existia algumas coisas que dentro dessa escola ali não falavam, sabe? Que tinha alguma coisa assim que faltava e eu queria me aprofundar mais e eu resolvi que eu queria ser uma consultora, né? E viver o Feng Shui, né? Além de aplicar na minha casa, ser uma profissional em Feng Shui. Quando, nesse meio tempo aqui, né, eu já tinha aplicado as técnicas, tudo corretinho, eu resolvi então, eu sou uma turismóloga, minha profissão acadêmica é de turismo, eu sou uma turismóloga, eu sou especialista em planejamento dentro da área de turismo e eu recebi um convite para trabalhar num outro município, um município turístico, tá? E eu saí desta casa, aluguei a casa e fui morar nesse município. Então, você morar numa cidade turística é como se viver aquela questão de viver em viagem, né? Numa viagem, né? Num paraíso. Não? Mas vamos lá. Quando eu saí daqui, então eu tinha que alugar uma casa ou um apartamento e era bem o período de janeiro ali, alta estação, então não achava lugar para morar. Quando eu consegui um apartamento que ele tinha que ter poucos móveis ou nenhum móvel dentro, porque eu iria levar cama, sofá, tudo isso, e lá você achava só os apartamentos totalmente imobiliados, né? E eu queria um que tivesse apenas a cozinha, não? Porque eu iria levar sofá, eu iria levar camas, não? E encontrei um apartamento e mesmo já sendo conhecedora de Feng Shui, eu não percebi o problema que havia nesse apartamento. E era um problema bem sério. Como estava toda empolgada e aquilo que dizem os Feng Shuistas, às vezes a imagem lá de fora é muito mais bonita e você se encanta e vai para aquele local, né? Porque quando era um apartamento no 5º andar e tinha duas sacadas, uma sacada enorme, uma outra menorzinha, assim, uma sacada que pegava tudo. Eu vi que, nossa, ali você olhava toda a paisagem, você se encantava com o lugar. Então, quer dizer, o encanto lá de fora. E como tinha prazo para me mudar e tudo mais, né? A empresa me deu poucos dias para que eu fizesse a mudança, né? E começasse a trabalhar. Então, eu tinha poucos dias. Eu não percebi que esse apartamento era em forma de cutelo. E eu já conhecia muito bem Feng Shui, mas eu não percebi que ele tinha forma de cutelo. E olha aqui, ó, o meu quarto é em forma de cutelo. Eu saí de um quarto pequenininho, de um quarto em forma de cutelo, e peguei um apartamento em forma de cutelo. Tu vê que as coisas assim, elas vão puxando. Então, quer dizer, o problema era pequeno porque eu só tinha um quarto. Agora eu tinha um problema maior, eu tinha um apartamento
um apartamento em forma de cutelo. Por isso que eu disse, gente, olha, o Feng Shui, ele vai ajudar. O meio influencia, mas não determina quem você é. Não determina, gente. Porque essa casa estava totalmente harmonizada, mas não estava harmonizada corretamente para mim. Ajudava os demais moderadores, mas não estava ajudando a eu enfrentar alguns problemas. Por quê? Eu tinha um quarto em forma de cutelo e nunca fiz a correção desse quarto. Eu achava assim que era... porque essa forma aqui não vai interferir tanto, porque é um cutelo aqui que vai interferir, né? E mesmo porque eu sabia que o cutelo iria dificultar o guarda do relacionamento, né? Principalmente num quarto, né? O guarda do relacionamento. E eu ficava pensando assim, poxa, mas eu não tenho marido, não tenho nada, então tudo bem. Aí, depois de estudando muito tempo, que eu percebi que o cutelo dentro de um quarto não vai apenas interferir no relacionamento de marido e mulher, mas em todos os relacionamentos. Coisas que em umas técnicas de Feng Shui, em algumas escolas de Feng Shui não explicam isso. Realmente não contam essa questão. Eu tinha que ter corrigido aquele quarto. Então eu fiquei quantos anos dormindo naquele quarto, num quarto em forma de cutelo. O que foi acontecendo? Cada vez mais eu fui cortando os meus relacionamentos. Cada vez mais fui cortando os relacionamentos. A tal ponto que eu fui morar num apartamento em forma de cutelo. E ali, quando eu comecei a mapear ele e ver que o apartamento não era em forma de T, mas sim era um cutelo, que eu entendi como a gente aumenta o nosso problema se a gente não resolve. Então, gente, como que a gente vai perceber? A gente vai perceber ao longo do tempo. Você vai fazendo as suas correções, né? Você vai aplicando o conhecimento do Feng Shui e a tua vida vai mudando. Você vai sentindo a prosperidade. E essa prosperidade não é só prosperidade financeira, como alguns Feng Shuistas pregam, né? Você vai vendo que você vai tendo abundância em muitos setores da tua vida. Não só essa abundância, ou quer dizer, a prosperidade em questão financeira. Mas você vai ter o quê? Uma saúde melhor, você vai ter o quê? Mais amigos, você se sente muito segura de si, das tuas ações, você tem o quê? Um convívio familiar mais abundante, quer dizer, os teus familiares, a tua família, você se encontra, né, com os teus filhos. Gente, você é reconhecida pelo aquilo que você faz, você reconhece o teu valor. Então, todas as áreas do Baguá se entrelaçam dentro dessa abundância. Quando você está o quê? Aplicando as técnicas de Feng Shui. Você sente que a tua vida está em equilíbrio, tá? Vou contar um pouquinho do que aconteceu quando eu fui morar nesse apartamento, lá em forma de cutelo, que no início eu não percebi, porque eu dei uma olhada assim, muito rápido na planta baixa, mas eu não tinha outra opção de aluguel. Eu tinha que pegar aquele apartamento porque eu tinha que ser rápido, eu tinha que fazer a mudança, tinha que chegar, voltar para minha cidade, arrumar uma empresa para mudança, levar as coisas, colocar as coisas no lugar. Tá. Quando eu cheguei lá com a minha mudança, acho que foi na segunda noite que eu entrei, que eu estava naquele apartamento. Nós estávamos jantando, eu não tinha nem mesa de jantar, gente, porque eu fiquei com poucos móveis. O que eu levei de móveis aqui? Eu levei 2 sofás, um de 3 lugares e um de 2 lugares, a minha cama, a cama do Gustavo, os móveis que eu tinha do Gustavo de um quarto aqui, então ele tinha roupeiro, ele tinha o balcão, ele tinha cama. O Gustavo era o que estava mais assim, com móveis prontinhos, porque eu tirei daqui e levei lá, então ficou perfeito para ele. Eu não tinha móveis, só tinha uma cama.
Comprei umas araras que eu coloquei lá, eu vou até depois deixar aqui para vocês verem, né? A situação que eu estava lá com 3 araras e um mundo de caixas no meu quarto. Mas, enfim, nós estávamos sentados lá eu tinha uma poltrona, o Gustavo estava sentado numa outra e de repente eu escutei um estrondo enorme. Parecia que estava quebrando alguma coisa, que o prédio estava entrando em demolição e aquilo aqui. Não é que o piso da sala de jantar ali levantou inteiro, gente. Levantou aquilo. Né? Levei um susto muito grande, chamei o vizinho, chamei a dona da imobiliária que fez o aluguel para mim e aquilo desprendeu o piso, né? Daí eu tive que chamar um engenheiro, lógico que chamei um engenheiro para ver se eu podia ficar naquele apartamento, né? E o engenheiro daí me explicou o que aconteceu, foi a questão da dilatação e tudo mais, que tinha sido mal feito. E daí pedi para a proprietária e para ela tomar uma providência, né? Ela morava em outro estado e ela me mandou eu entrar em contato com o construtor e o que eu tinha a ver com o construtor, né? Eu resolvi, afinal de contas, né? Eu falei para ela, vou ficar aqui, não faz o conserto. Eu limpei aquelas peças de cerâmica ali, que eu joguei um tapete por cima e fiquei ali com aquele piso deslocado e todo quebrado por mais de um ano ali. Por quê? Para eles arrumarem aquilo, e eu estava cheia de bugiganga lá dentro daquela casa e eu não ia trazer pessoas de fora para ficar ali. Eu não conhecia ninguém naquele local. Então eu preferia assumir tudo aquele piso quebrado e ficou lá aquilo por muito tempo, né? E eu disse, então, o dia que eu sair daqui, a senhora resolve esse problema do seu piso. Então, gente, a energia daquele local era muito pesada, mas muito pesada mesmo. Daí, como eu não tinha especulado quem morava antes, como eu sempre falo para vocês, depois de alguns meses que eu fiquei sabendo que a moça que morava ali naquele apartamento antes, ela tentou até se suicidar. Gente, olha bem como a gente tem que saber quem que morou no local. Tá? A menina tentou se jogar da sacada, os vizinhos socorreram, sabe? Foi um auê. Mas então, quer dizer, existia um conflito muito grande das pessoas que estavam naquele local e eu entrei para aquele local. Lógico que eu fiz toda uma limpeza física, eu fiz toda uma limpeza energética naquele lugar, porém, existia uma energia muito pesada e que eu fui solucionando essa energia, amenizando com as técnicas de Feng Shui, bem devagar, gente. Por isso que eu sempre falo, não é rápido, as coisas são devagar. Então, eu passei o ano de 2019 aplicando as técnicas e foi nesse ano que eu me profissionalizei. Então, agora já dentro da escola do Chapéu Negro. Então, eu me especializei como consultora, né? Agora, ali eu era uma consultora profissional em Feng Shui. E apliquei todas as técnicas. Essa casa aqui esse apartamento ficou assim, tipo uma loja chinesa, porque eu tinha os bambu, as flautas de bambu pendurada. Eu tinha bolinha de cristal pendurada por tudo que era canto. Eu tinha sino da sorte. Olha, quem entrava lá na minha casa, eu tinha o baguá espelhado na porta. Quem entrava na minha casa dizia assim, nossa, parece que tem uma casa chinesa de venda de artigos chineses. Não. E foi ali que depois eu percebi que eu não precisava ter feito tudo aquilo, né? Eu poderia ter feito com técnicas mais assim, mais suaves, mais discretas. Não? Mas ali eu fiz tudo que disseram, todas as curas, tudo. Eu levei praticamente 6 meses só para harmonizar e aplicar as técnicas de Feng Shui. E como que eu sei que deram certas? Por quê? Porque quando entrou o ano de 2020 e veio a pandemia, nós estávamos muito tranquilos. Tá?
Lógico que a cidade, pense em uma cidade turística que de repente virou um deserto, né? Todo mundo estava desesperado porque a gente perdeu nossos empregos, os hotéis fecharam, tá? Era muito incerto tudo que estava acontecendo naquele momento e nós estávamos tranquilo, muito tranquilo lá dentro, sabe? O local estava todo equilibrado, nós iríamos enfrentar mais um inverno ali, naquele lugar. E o primeiro inverno que nós passamos com muita dificuldade, porque o local, a frente desse apartamento era a frente sul, né? Apesar de ser uma região quente, mas não batia, não entrava sol. E o prédio fazia aquela condensação de frio bem no meio. E o meu apartamento pegava praticamente o meio do prédio. Então, ele era gelado e eu não tinha sol dentro dele. Gelado e úmido. Gente, o mofo foi incrível. Eu perdi muitos objetos de decoração porque tava, quando eu via, de repente, estava tudo mofado. E aquele mofo, assim, que em algumas coisas você consegue tirar, em outras não, né? Que nem em papel você não vai tirar mofo. Em quadros, molduras, às vezes você não consegue tirar o mofo. Então, eu tive que me desfazer de muita coisa e foi diminuindo, diminuindo. Daquele mundo de caixas que eu vivi naquele apartamento do início, nossa, eu reduzi assim. Eu fiquei com um quarto de tudo que eu tinha quando eu levei as minhas coisas daqui para aquele município. Então, quer dizer, eu senti uma leveza muito grande, eu senti uma tranquilidade quando começou a pandemia, estava eu e meu filho, muito tranquilo, muito serenos naquele lugar. Não? Ali eu já me envolvi em outros projetos, eu não sentia aquele desespero. Por quê? Porque eu sentia que estava tudo equilibrado. Tu vê, técnicas diferentes, né? Aqui eu tinha uma técnica nessa casa, eu cheguei lá, quer dizer, uma escola aqui, lá eu apliquei outra escola. Todas as escolas de Feng Shui que você aplica as técnicas dá certo, gente. E você vai saber se as técnicas estão dando certo ao longo do tempo e quando você faz essas suas observações. Por isso que eu sempre falo, anota as tuas observações quando você vai aplicando as técnicas, porque você não faz tudo ao mesmo tempo. Então, ter um caderninho de anotação, eu sempre tive cadernos de anotações, de observações. O que está acontecendo? Ó, aconteceu isso, aquilo, aquele outro. No primeiro ano que a gente esteve lá, o Gustavo ficou várias vezes doentes. E de pegar bactéria, de pegar salmonela, tá certo que era um lugar quente, mas eu percebi que existia uma influência muito grande que vinha daquele lugar. Depois foi passando o tempo ali, eu vi o Gustavo se acalmou um pouquinho, né? Essa questão de bactérias, de ir para o hospital e vírus ir para o hospital. E até um belo dia, que estava em inverno, era o segundo inverno que eu estava passando lá, estava muito parada a cidade, eu conheci um construtor que ele veio fazer, que o piso do meu vizinho também estourou, então eu vi que o problema não era só no meu apartamento, lá também estourou o piso e veio um construtor lá para reformar e o meu vizinho disse, ele tem um apartamento, mas no centro ali, porque na Avenida Central, era o que dava uns 500 metros de distância do meu, e a frente desse apartamento era maravilhosa. Era a frente norte, já dava, a vista dele era muito bonita. E fui lá, me encantei com o apartamento, tá? Um apartamento quentinho. Era bem menor do que esse apartamento que eu já estava. Então, gente, já pensou? Eu acho que ele dava uns 56 metros quadrados. Então, eu fui reduzindo o tamanho das coisas. Né? O sofá, que eu tinha um jogo de sofá, eu tive que vender. Eu tinha uma poltrona, tive que vender, fiquei sem sofá, sem poltrona, mas fui para lá. E, gente, a tranquilidade desse apartamento era totalmente diferente. Não era um apartamento cutelo. Eu tinha uma área faltante que ficava um pedacinho na área de trabalho e uma grande parte no Guarda dos Amigos, onde eu fiz toda a cura e tudo mais, né? Apliquei todas as técnicas de Feng Shui ali.
E ficou um lugar assim, nossa, era muito aconchegante, apesar de ser pequenininho. Tá? Ficamos meses sem um sofá, porque eu não tinha sofá, então até eu achar, eu tinha que comprar um sofá de 1,40 m, no máximo 1,60 m, e era difícil, porque geralmente os sofás, eles são de 1,80 m, 2 metros, né? Então até eu achar um sofá que coubesse naquele cantinho ali, mas foi um lugar assim de muita alegria, de um encantamento, né? Eu tinha uma sacada pequenininha, diferente que lá eu tinha duas sacadas, uma grande e outra menor, mas agora eu tinha uma sacada pequenininha, mas ele era da sacada daquele apartamento, eu via o rio, né? E apliquei as técnicas de Feng Shui, reforcei o centro, fazendo como que a gente diz, uma pintura em amarelo para reforçar o centro do apartamento. Eu vou mostrar aqui para vocês, né? É uma cura que a gente pode fazer em Feng Shui para firmar o centro do baguá. Continuei aplicando as técnicas ali e resolvi daí entrar em um outro curso profissionalizante agora já de Feng Shui tradicional. Não apliquei as técnicas lá nesse apartamento, mas estou aplicando aqui nesta casa outras técnicas de Feng Shui. Gente, o que acontece? Quando nós aplicamos a técnica, sempre, mas sempre, a gente vai perceber que está acontecendo alguma coisa. Então você vai anotando. Se você harmonizou o teu banheiro, você vai ver que você tem mais disposição, você tem mais... Sabe aquela coisa assim, sabe? Eu vou continuar. Porque a primeira coisa que a gente começa é no banheiro. Primeira coisa que a gente faz é a correção da porta do banheiro. Então é colocar um cristal multifacetado na porta do teu banheiro. E ali você vai, tá? Você faz essas curas das águas do banheiro, né? Faz a harmonização do teu banheiro e você já vai sentindo e você vai caminhando dentro do Feng Shui. É simples. Se as coisas estão indo em abundância, as técnicas que você está aplicando estão dando certo. Lógico, gente, que aquela pessoa que fica 6 meses a 1 ano dentro de um ambiente, ela sempre vai pegar a energia do morador antigo, tá? Você pode fazer a limpeza energética, você pode fazer todas aquelas coisas lá, mas a energia, para ser tua, leva mais de 6 meses. Então, como que pessoas que ficam apenas 1 ano ou vivem pulando de local em local, sempre elas estão pegando energia que não é dela. Leva-se tempo até se dizer assim, não, a energia que está nesse local agora é minha. De 6 meses a 1 ano e meio, alguns feng shuistas dizem. Então, se você é daquelas que vive trocando de lugar, vive trocando de casa, procure ficar num lugar que é teu, tá? Ou quando você vai morar de aluguel, procure fazer um contrato que você fique mais tempo, porque senão você sempre está carregando a energia do outro. Você sempre está sendo influenciado por energias que não são tuas, são de outras pessoas. Eu espero estar esclarecendo isso para vocês. O Feng Shui é uma técnica de várias escolas. A gente não mistura escolas, a gente vai separando escola por escola, né? Se você quer. Ou você pega, escolhe uma escola e aplica a técnica daquela escola. A maior parte das técnicas aqui que eu falo da escola do chapéu negro, porque é a mais difundida aqui no Brasil. Tá? Mas eu sempre procuro colocar, olha, nós hoje estamos aplicando tal técnica de tal escola. De Feng Shui tradicional aqui, pouca coisa eu coloquei aqui. Por quê, Poli? Porque no Feng Shui tradicional a gente depende de bússola e nem todo mundo tem uma bússola. A bússola do celular dá certo? Mais ou menos, não é uma coisa assim tão correta, né? A gente tem que ter a bússola mesmo para direcionar as posições, porque é totalmente diferente. Agora a gente não fala mais em baguá, agora a gente fala em estrelas, entende?
É diferente. Agora eu não estou mais falando tanto da energia vibracional do baguá, daquele mapeamento, mas sim de uma energia eletromagnética, que é o quê? A energia que vem de dentro da Terra, né? Em direção a essa energia eletromagnética que te puxa, né? A agulha da bússola para o Polo Norte, né? Para o norte. Então, indiferente em qualquer lugar do mundo que você esteja, você pode aplicar essa técnica, porque são as direções eletromagnéticas. Vou fazer um convite para vocês, se vocês estão gostando. Esse canal é aqui para nós, dona de casa, trocarmos ideias sobre Feng Shui, sobre planejamento, sobre o nosso dia a dia. E sempre querendo o quê? Harmonizar a nossa casa, equilibrar essas energias. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e meu muito obrigada.